Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia, sou idealizadora aqui da Constância Mesa Posta e montei uma coleção muito bacana para vocês de Páscoa, só que as estampas, elas representam a Páscoa em sua essência, a Páscoa instituída pelo próprio Deus. A primeira Páscoa, eu vou contar a história para vocês, e aconteceu, né, as 10 pragas, não sei se vocês conhecem a história bíblica que fala das pragas que aconteceu no Egito, na época de Faraó, e na 10ª praga, que foi a praga que ia passar o anjo da morte em todas as casas, então as pessoas tinham que se proteger com o sangue de um cordeiro puro, perfeito, um cordeiro perfeito, e esse sangue teria que ser pincelado nos umbrais das portas, para que aquela noite o anjo passasse e pulasse, né? E não chegasse naquela família para levar aquele filho primogênito. E assim aconteceu. Então, quem não tinha a proteção do sangue do cordeiro perfeito, teve o seu filho levado pelo anjo da morte. E houve muito pranto, houve luto, né, naquele dia seguinte, mas as pessoas, aquele povo foi liberto, né, das garras do faraó. E naquela oportunidade, Deus pediu para que eles consumissem naquela noite alimentos, né, alguns animais, e não deixasse restos, né, dividissem entre as famílias para não deixar, não desperdiçar, não é? Então, por tudo que Deus faz, Ele deixa um ensinamento muito bom para a gente. Até nessa oportunidade da Páscoa, da primeira Páscoa, Deus deixou esse ensinamento, né, de não desperdiçar, e eles teriam que temperar, né, que tudo para Deus tem um significado. E eles teriam que temperar aquela carne com ervas amargas. E as ervas amargas, né, tem um significado de você se lembrar daquele tempo de luta, daquele lugar difícil de onde você saiu, né, de onde eles saíram, né, no caso ali da escravidão, para eles relembrar de onde eles saíram, para não ser ingratos, né, um dia ter sempre aquele coração grato de eu saí de um lugar de um tempo de escravidão, de uma posição de escravo, e vou ganhar a liberdade, porque Deus, ele é misericordioso. E assim aconteceu. Eles obedeceram, fizeram como Deus ordenou, e aí eles conseguiram a liberdade. No dia seguinte eles seguiram, né, o caminho deles, e aí conseguiram ser libertos das garras de Faraó. E a outra Páscoa, importantíssima, ainda mais que essa, foi quando Jesus, que foi enviado por Deus para nos livrar, né, da condenação eterna, ele morreu naquela cruz, condenado injustamente, né? Até que ele fosse para a cruz, houve humilhação, houve injustiça, houve calúnias, houve traição. Então, assim, ele foi muito, muito, muito massacrado, humilhado, para que nós tivéssemos o total perdão dos nossos pecados, através da cruz. Porque a morte comprovada, né, que é a mais dolorosa de todas, além do antes da cruz que ele passou, Jesus passou por nós, que foi todo um percorrer de humilhação, de coroa de espinho, de infinitas açoites e tudo mais. Então foi muito dolorido, e aí é uma coisa da gente recordar e ser grato. Nós nunca vamos conseguir ser gratos o suficiente, mas não podemos nos esquecer. Só que o mais importante é que ele não ficou na cruz, ele passou pela cruz, ele passou pela morte por um tempo muito curto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. O corpo dele não estava mais lá, ele ressuscitou. Ou seja, ele passou da morte para a vida, ele ressurgiu. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. E nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Então nós precisamos relembrar que Jesus, ele morreu no nosso lugar. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz, né, que foi o castigo que Jesus Cristo levou. Então é isso que nós precisamos estar sempre lembrando. Então a Páscoa, ela precisa ser muito, muito comemorada, muito lembrada, só que nesse sentido, nessa linha de pensamento, porque tem se dispersado o significado da Páscoa. Muitas outras histórias que têm um certo fundamento, né, que não digo que é errado, mas muitas histórias dispersa o real significado, e a Páscoa que foi instituída por Deus, né, e aqui nós precisamos ensinar para os nossos
lembrar os nossos filhos que, apesar de nós podermos consumir o chocolate, apesar de nós podermos fantasiar as crianças de coelho, apesar de tudo isso que é bastante comercial na nossa sociedade, a essência da Páscoa precisa ser passada para as crianças, para os nossos filhos, para as pessoas à nossa volta, de maneira constante. Lembrando que a Bíblia fala assim que vai haver uma mesa preparada para a gente, vai ter um banquete para a gente no céu. Então, até lá, nós precisamos saber nos comportar, nós precisamos gostar do que é bom, do que é bonito, nós precisamos entender que lá nós temos uma eternidade garantida através de Cristo Jesus, crendo naquilo que a Bíblia promete, naquilo que a palavra de Deus promete para cada um de nós. E nós podemos e devemos reunir a nossa família, decorar a mesa, organizar tudo muito bem organizado, aprender sim, porque não aprender, né? Conhecimento é poder, aprender a organizar a mesa, aprender decorar para ficar bacana, ensinar o motivo de tudo isso, ensinar os filhos ao significado da Páscoa, a ressurreição de Cristo, o favor imerecido que Ele fez por nós. Então, assim, é muito profundo o significado da Páscoa. Então, é preciso a gente relembrar, valorizar e compartilhar esse significado tão maravilhoso para a nossa família e para nós particularmente também. Independente de ser Páscoa ou ser um momento festivo, um momento de Natal ou alguma data festiva, é importante a gente ter esse cuidado, esse capricho, essa intenção para os nossos, na nossa casa, dentro do nosso lar, todos os dias e algo muito especial nos finais de semana, porque no dia a dia talvez não dá para fazer tanta coisa, mas é importante a gente se atentar em fazer o melhor para nós e para os nossos em todo o tempo, porque, que nem eu disse, a nossa passagem é muito rápida, então guardar aquilo que é bom para a visita, deixar guardado por 10 anos ou mais, um aparelho de jantar, taças, coisas bacanas, para que guardar, por que só a visita, não é? É importante a gente refletir e usufruir do melhor que nós podemos usufruir, porque às vezes não dá para ter muita coisa, mas o que tem, usufruir com os seus no dia a dia, porque a rotina, aquela pessoa que está ali na rotina com você, no dia a dia, o seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, alguém que te conhece nos seus momentos íntimos, essa pessoa, ela é que precisa de ser homenageada, ela é que precisa do seu melhor, ela é que precisa das melhores coisas, porque a gente usa as coisas para abençoar as pessoas. Pode ser uma mesa simples, singela, com uma toalha simples, uma mesa que às vezes está até estragada, pode ser com copos de plástico, pode ser do jeito que for, o importante é a intenção que você tem no seu coração, que você vai dispor para você e para os seus. Mas aquilo que é bom e bonito, a gente tem mais vontade de estar mais tempo, a gente tem mais vontade de mostrar, de compartilhar com os nossos. E então é importante a gente estar investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro também naquilo que é bom, naquilo que vai ser relevante no nosso lar. É importante a gente estar à mesa mesmo, em todo o tempo, no dia a dia, com a família, ensinando os princípios, tá? Ensinando os valores. Esse é o momento, a Páscoa é oportuno para que a gente reflita nesses valores, nesse ensinamento para os nossos filhos, para a nossa família, de relembrar e tenha momentos memoráveis à volta da mesa, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.